toda vez que a gente diz um sim para alguma coisa que a gente queria dizer não, aquilo tem um impacto na nossa vida e lá no dominózinho da vida, sabe? Às vezes nem é diretamente ligado às finanças, mas vai derrubando o dominózinho e aí derrubando as finanças também. Agora, por que é tão difícil dizer não? Tem alguns motivos, mas todos eles giram em torno de um principal. E eu vou falar dele com muita tranquilidade aqui hoje, porque eu sou aquela pessoa que, assim, já teve maior dificuldade em dizer não. Eu precisei trabalhar muito isso. E isso acontecia muito porque eu tinha um sabotador, que é tipo uma pessoinha que vive dentro da gente, que faz a gente ter muito uma atitude quase que no automático. E esse sabotador é o prestativo, o excessivamente prestativo. Eu já fui aquela prestativa excessiva que faz tudo para todo mundo e que abre mão de muitas coisas em prol dos outros. A grande maioria das pessoas que detonam suas finanças, ela tem esse sabotador prestativo, tem esse comportamento. Então, quando a gente falou dos perfis financeiros, o gastador, ele muitas vezes é prestativo. Perfis Financeiros é um podcast que está no YouTube, que está no Spotify, nas outras plataformas de áudio, no Deezer, que a gente falou sobre o comportamento das pessoas com relação às finanças, né, e as características desses perfis. E uma das características, por exemplo, do gastador é ser prestativo, porque ele gosta muito de dar presente, de fazer tudo para todo mundo. Então, essa coisa da prestatividade excessiva, ela pode detonar muito as finanças. Mas não é só em dar presentes, é nessa coisa de não saber dizer não. Porque as pessoas te pedem alguma coisa que muitas vezes você não pode dar, e na sua maioria das vezes dinheiro, né? Você contribuir, ajudar alguém financeiramente. E aí você tem essa coisa do prestativo automático. Porque eu não estou dizendo que ser prestativo é ruim. Eu não estou dizendo que eu não sou mais prestativo e que eu não gosto mais de ajudar os outros. O que eu estou dizendo é que quando a gente é prestativo de forma automática, sem pensar, criando histórias pra gente, porque a pessoa que é muito prestativa, ela cria uma história de que tem que ser, o certo é ser assim, que o mundo precisa de mais gente assim, que as pessoas precisam dela, sabe? O prestativo cria essa história para justificar a sua excessiva prestatividade, para dizer assim, não tem jeito, eu tô me ferrando? Tô, mas não tem jeito, sabe? Porque ele cria essa história de que tem que ser assim. E o que é criar uma história? Criar uma história é você ter uma visão de uma determinada situação com os seus pensamentos, os paralisantes, né? Os seus pensamentos, o que você acredita. É você, tipo, envelopar, embalar uma coisa que está acontecendo com o seu envelope, com a sua embalagem, né? Porque existe o fato e existe a história. O fato é uma coisa que acontece. Então, às vezes alguém vem pedir dinheiro pra gente, né? E o fato pode ser que aquela pessoa não cuidou da vida financeira dela, agora ela está precisando de ajuda e ela veio me pedir. Isso é um fato. E qual é a história que o prestativo cria? Que as pessoas têm que ser boas, que eu preciso ajudar, que não importa a minha vida financeira, o que importa é ajudar os outros. Essa é a história. Mas o fato é, você precisa cuidar das suas finanças, aquela pessoa também precisa. Você não está preparado para ajudar? Não é o momento de ajudar, né? Então, o prestativo cria a sua história e age de acordo com aquela história, sempre. Ele não se questiona. É quase uma mentira que ele conta pra ele mesmo, sabe? Porque às vezes é uma mentira, só que essa justificativa ela não é de verdade, a gente não tá enxergando o fato. Porque tem gente até que diz assim, e era o que eu dizia, tá? Quando alguns familiares me pediam ajuda, ou sei lá, amigos, e eu ajudava com dinheiro mesmo me prejudicando, numa época que eu estava endividada e que eu fazia mais do que eu poderia fazer, a história que eu criava era, não, eu tenho que ajudar, né, eu tenho que ser uma pessoa boa, poxa, a pessoa está passando necessidade, ela precisa de mim. Mas isso era uma mentira, porque houve uma situação, por exemplo, com familiares que eu ajudava, e aí a pessoa estava sempre muito enrolada, e aí um dia eu percebi que eu estava mega no buraco, assim, que estava no meu limite, sabe? Que se eu continuasse ajudando mais um pouco, daqui a pouco eu nem ia ter mais para ajudar. Sabe, eu tava assim no fundo do poço mesmo, naquele meu auge da dívida, mega enrolada, foi quando a minha poupança, né, foi bloqueada, aí não tinha de onde tirar dinheiro. Falei, não dá mais, e foi muito doloroso para todo mundo, gera conflito sim. Só que o que aconteceu é que depois de um tempo, eu até me afastei, eu fiquei preocupada. Sabe quando você joga uma bomba e tapa o ouvido e pensa, vai explodir? Foi mais ou menos assim que eu disse que não ia ajudar mais, mas porque eu não tinha como ajudar. O que eu quis dizer foi assim, olha, eu vou ali, dar um jeito e já volto. Mas a mensagem, a história para a pessoa que recebe isso é assim, não vai mais me ajudar? Tá bom. E aí o que aconteceu é que eu joguei essa bomba, fui para lá e um dia deixa eu ver como tá. E aí eu fui ver e tava tudo bem, tava melhor do que eu.
porque tinha muita dificuldade de conseguir um trabalho e conseguir um trabalho, sabe? Tinha muita dificuldade de tocar a sua própria vida e estava indo bem. E eu estava mega me sentindo culpada, eu estava mal. Mas quando eu fui lá olhar, eu falei, que bom. Aí eu pensei assim, caramba, eu estava atrapalhando, porque isso nunca foi possível, sabe? Tem um maior tempão que essa pessoa não consegue andar sozinha. E ela tinha conseguido. E aí eu pensei, caramba, eu estava atrapalhando. Então olha a história, olha a mentira que eu estava contando para mim de que essa pessoa precisava de mim, sabe? Eu até acho que eu posso contribuir, eu posso ajudar, mas precisar de mim, ela estava precisando era daquele desafio, ela estava precisando crescer. Então, os prestativos excessivos e que têm dificuldade de dizer não, eles não percebem que esse sim que está dando para alguém, achando que está ajudando, às vezes está até atrapalhando. Então é importante a gente saber que as pessoas crescem nos desafios, crescem com os obstáculos, e a gente está tirando de algumas pessoas a oportunidade delas crescerem. Então esse foi um aprendizado importante assim para mim, de aprender a lidar com as histórias que eu estava criando para minha prestatividade, sabe? Que aquilo não era de verdade. E eu, de novo, não estou dizendo que a gente precisa ser egoísta. Eu estou dizendo que a gente não pode ser um prestativo no automático. A gente precisa refletir sobre aquilo. Né? Não dá para ser de qualquer maneira. Assim, alguém vem e... beleza, vou fazer tudo para todo mundo. É a velha história, né? Quando a gente entra no avião, o comissário de bordo diz: máscaras cairão à sua frente numa situação e você coloca a máscara primeiro em você. Porque nessa situação, por exemplo, da minha vida, foi maravilhoso eu poder ter colocado a máscara em mim para me cuidar, para cuidar das minhas finanças, e hoje eu posso ajudar essas mesmas pessoas que eu ajudava e que de repente eu tive que interromper a ajuda de uma forma muito mais tranquila. Então, assim, elas se desenvolveram, elas cresceram, elas trocaram a vida delas, e eu falo delas porque foi mais de uma pessoa, e hoje eu posso voltar e ajudar tranquilamente. Então não tem mais aquela história. E tem uma coisa interessante também, eu li um livro que chama Dar e Receber. O nome do autor é Adam Grant. Dar e Receber, o nome do livro. E que ele fala que existem 3 tipos de pessoas no mundo, assim, da forma como elas se comportam na vida pessoal e profissional, que são os tomadores, os compensadores e os doadores. Os tomadores são aqueles que se preocupam muito mais em receber do que dar. É aquela pessoa ousada, aquela pessoa que quer tudo para ela. Tem um lado bom de ser tomador. O livro, inclusive, cita alguns cases assim, de tomadores que têm sucesso. Mas tem os compensadores. Os compensadores são aqueles do toma lá da cá. Eu faço, mas se eu receber isso aqui, né? Tudo bem. Aí vai e pede alguma coisa, alguém faz alguma coisa para ele, tudo bem, agora eu faço isso por você. Mas tem uma coisa muito interessante nesse livro, Dar e Receber é o nome do livro, que ele fala dos doadores, que são as pessoas que se entregam bastante, que doam bastante, que dividem muito conhecimento, que fazem muito pelas pessoas sem esperar nada em troca, né? São os prestativos. E esses doadores, ele também comenta, ele analisou que as pessoas de mais sucesso no mundo, assim, financeiro, sucesso profissional, tendem a ser os doadores. Ele, se for analisar dentro do perfil, né, se você analisar as pessoas de mais sucesso, de mais dinheiro, elas têm o perfil doadores. Então, é interessante a gente perceber que essa prestatividade, ela é uma característica muito forte, porque ela pode te levar ao sucesso, né, analisando os homens mais ricos do mundo, né, as mulheres mais ricas do mundo, de mais sucesso, artistas, atores e tal, são pessoas que têm o perfil doador. Mas, ao mesmo tempo, o livro também traz uma coisa muito legal, que se você analisar, então, nessa pirâmide do sucesso, lá no topo tem mais doadores do que tomadores e compensadores. Mas lá na base dos menos bem-sucedidos, também tem mais doadores. Ou seja, é uma característica muito poderosa e que a gente precisa aprender a usar. E aí eu queria até dividir uma coisa pessoal, assim, esse trabalho que eu faço hoje foi a minha forma, depois de anos de terapia, depois de anos de autoconhecimento, assim, de estudar essa questão da prestatividade e querer lidar com a minha prestatividade, foi a minha forma de pegar o meu sabotador prestativo e transformar em algo útil. Que hoje, o fato de eu gostar muito de ajudar as pessoas virou material na internet, ajuda de fato muita gente e ainda me dá dinheiro, né? Então, no meu sabotador prestativo hoje paga as minhas contas, né? Então, foi a minha forma de usar isso com propósito e de propósito, né? Quando a gente fala assim, você fez isso de propósito, não foi sem querer, foi de propósito. Então, assim, como é que a gente usa esse nosso poder prestativo de propósito, ou seja, criar um propósito para ele. Eu vou ser prestativa
e vou ser prestativa para isso aqui, né? Porque o prestativo gosta de ser prestativo. Não vai dizer para uma pessoa que não sabe dizer não, não, olha, você tem que dizer não, você tem que, sabe, pensar em você. A pessoa fala, cara, isso não encaixa, não cabe na minha vida, né? Então, assim, o prestativo pode ser prestativo, ele pode dizer sim, mas dizer sim com propósito, de propósito.